Boa tarde a todos, meu nome é Marcos, sou um membro discente do PET Física e o PET Física tem o prazer de receber a doutora Cecília Quirente. Ela é formada em Física, bacharelado pela USP e também possui doutorado pela USP e possui o pós-doc pelo Instituto Max Planck de gravitação. Então, boa tarde, professora Cecília. Boa tarde, Marcos. Marcos, Bom, posso começar? sim, agora a senhora pode começar a palestra. Ok, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Ok. Marcos, você está vendo meus slides? Estamos sim. Ok, então vamos começar. Marcos, obrigada pela apresentação, obrigada pelo convite para participar da Semana de Física da UNB. Eu gostaria muito que todos nós estivéssemos presencialmente juntos hoje, mas por enquanto é o que temos no nosso cenário de pandemia. Como o Marcos me apresentou, eu gostaria só de dar mais alguns detalhes aqui para vocês. Eu estudei, sim, fiz física na USP, fiz doutorado na USP, fui fazer o pós-doc na Alemanha, voltei para o Brasil para ser professora de matemática aplicada na UFABC, em Santo André, e eu estou agora nos Estados Unidos, na Universidade de Maryland, onde eu trabalho na NASA, no Goddard Space Flight Center, só que remotamente, porque aqui também tem pandemia, né? Ok. Então, eu gostaria de falar para vocês hoje sobre ondas gravitacionais e um monte de coisas bacanas relacionadas com ondas gravitacionais. Eu vou parar para perguntas no meio da apresentação e depois a gente vai ter mais tempo para perguntas e discussão no final. Então, eu acho que essa vai ser a parte mais divertida. Para quem não tem muita noção do que sejam ondas gravitacionais, eu tirei aqui essas informações da Enciclopédia Britânica, mas nós vamos chegar em muito mais detalhe, muito mais física a respeito do que elas são. Mas começando numa definição assim, em nível de conversa de elevador, vamos dizer assim, ondas gravitacionais são oscilações, são ondas que se propagam no espaço-tempo. Aí já chega um problema de eu visualizar o que é o espaço-tempo, vamos falar mais disso também. Elas vão ter que ser geradas por objetos muito pesados, então a gente está pensando em objetos astrofísicos que têm muita massa, têm mais massa do que o Sol, por exemplo. E apesar delas carregarem muita energia, o efeito das ondas gravitacionais na matéria é muito, muito pequeno. Então, eu posso ter um evento super energético que causa um efeito muito pequeno. Então, na hora que eu quero medir essas ondas gravitacionais, isso é muito difícil. O detetor LIGO nos Estados Unidos, que é Laser Interferometer Gravitational Wave Antenna, é o principal instrumento de detecção direta de ondas gravitacionais. E é um instrumento extremamente preciso. E o pessoal às vezes fala que a detecção de ondas gravitacionais abriu uma nova janela de observação para o universo, e isso não é um exagero. Por quê? Porque toda a astronomia que a gente já fez na história da humanidade foi observando luz. E um pouco de neutrinos também, para falar a verdade. Mas agora a gente começa a observar eventos astrofísicos usando um outro tipo de onda, usando ondas gravitacionais. Ok. Então, a gente começa um pouco do básico, vamos dizer assim, falando de relatividade geral e espaço-tempo curvo. Se o pessoal ainda não estudou relatividade geral, não precisa se preocupar que aqui eu não vou usar a matemática da relatividade geral com vocês, mas eu vou pensar nos conceitos físicos. Então, a ideia é que é uma teoria de gravitação, a mesma força gravitacional que
faz as coisas caírem na Terra e que faz os planetas girarem em volta do Sol. Essa força gravitacional, essa descrição em termos de força gravitacional da física newtoniana, eu vou trocar essa descrição por uma descrição de curvatura do espaço-tempo, como vocês podem ver aqui nessa figura. Então, a minha ideia não é mais de ação à distância, de uma força que age à distância instantaneamente, mas é a ideia de tudo que tem matéria e energia curva o espaço-tempo e as trajetórias livres, a queda livre nesse espaço-tempo com curvatura é que me dá as órbitas dos planetas. Então, é uma diferença, uma mudança, vamos dizer assim, de paradigma de como eu descrevo a força gravitacional. O que não quer dizer que a física newtoniana esteja errada. A física newtoniana continua funcionando perfeitamente bem dentro do seu domínio de validade. Quando eu vou falar dessa curvatura do espaço-tempo, eu estou agora falando de fazer geometria em 4 dimensões. 3 dimensões de espaço, 1 dimensão de tempo. Se eu pensava em trajetórias no espaço, agora eu falo de linhas de mundo no espaço-tempo para a trajetória de uma partícula. Mesmo uma partícula que está parada, faz uma trajetória no espaço-tempo à medida que o tempo vai passando. Então, as minhas ondas gravitacionais são oscilações desse espaço-tempo, o que quer dizer que elas mudam a maneira como a gente mede distância e tempo. Quando passa uma onda gravitacional, as distâncias mudam um pouquinho. E é isso que os detetores vão ter que medir. Mas antes de falar dos detetores, vamos falar das possíveis fontes de ondas gravitacionais. E essas fontes vão ter que ser objetos não só com muita massa, mas objetos muito compactos, aonde compacidade eu estou definindo como sendo a massa dividida pelo raio do meu objeto. Então, por exemplo, se eu pegar a massa e o raio da Terra, dividir um pelo outro, eu tenho a compacidade da Terra. Se eu dividir a massa e o raio do Sol, eu vou ter a compacidade do Sol. E eu tenho objetos do universo que são muito mais compactos do que a Terra ou o Sol, por exemplo. Eu estou pensando aí em objetos astrofísicos compactos, vou falar mais a respeito deles no próximo slide. Outros eventos que podem gerar fontes gravitacionais são, por exemplo, explosões de supernovas, são pulsares, que são estrelas de nêutrons com rotação, e eu também posso ter um fundo estocástico de ondas gravitacionais, que vai ser dado pela superposição de sinais de muitas fontes muito distantes que eu não consigo resolver cada uma delas. E isso aí me dá um fundo estocástico que eu não consigo resolver. Ok, então, passando agora para os objetos compactos, que são aqueles que a gente já conseguiu medir em ondas gravitacionais. Os que são de interesse para a gente, por enquanto, são estrelas de nêutrons e buracos negros. E o que eles são? Nem todo mundo fez um curso de astrofísica ou de evolução estelar. Esses objetos compactos, eles são estágios finais da evolução estelar. Então, se eu tenho uma estrela como o nosso Sol, ao evoluir, e essa evolução é muito longa, eu passo por uma fase de gigante vermelha, eu termino como uma anã branca. Se eu tenho uma estrela com uma massa maior do que a massa do Sol, a evolução dessa estrela é mais rápida, ela explode como uma supernova, e o que sobra depois dessa explosão da supernova pode ser uma estrela de nêutrons, pode ser um buraco negro. Então, qual que é a diferença? As estrelas de nêutrons são estrelas que têm são estrelas. Tem uma superfície, tem matéria, são muito compactas. Vão ter uma massa de
aproximadamente 1,4 massas solares, até, quem sabe, 2 ponto alguma coisa massas solares. O raio delas é de aproximadamente 12 quilômetros, então pensa que você pega a massa inteira do Sol e coloca no raio de uma cidade. Então, é um objeto muito, muito compacto. A densidade média de uma estrela de nêutrons pode ser até maior do que a densidade do núcleo de um átomo. É chamada de estrela de nêutrons, mas não é formada só de nêutrons, mas a gente vai falar mais disso mais para frente. Os buracos negros, por outro lado, eles não têm superfície. Eu não posso andar em cima do buraco negro, eu não posso chutar o buraco negro. Eles vão ter um horizonte de eventos que esconde uma singularidade no centro. E aí eu vou ter muitas coisas interessantes relacionadas com relatividade geral mesmo, para entender o que acontece no espaço-tempo que tem um buraco negro, qual que é essa estrutura causal que faz com que nada possa fugir de um buraco negro depois que cruzou o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é uma superfície matemática que eu não consigo ver. Eu poderia cruzar essa superfície matemática sem sentir nada se o buraco negro fosse grande o suficiente, porque a curvatura do espaço-tempo vai com 1 sobre o raio. Então, se o raio é muito grande, a curvatura é muito pequena. Enfim, esses são os objetos astrofísicos que vão ser as fontes das nossas ondas gravitacionais. E se vocês tiverem perguntas mais para frente, quando eu parar para perguntas, eu vou ficar feliz de dar mais detalhes para vocês a respeito deles. Ok, então vamos falar agora dos detetores de ondas gravitacionais. A gente tem os 2 detetores LIGO nos Estados Unidos, o CAGRA no Japão já está em funcionamento, LIGO Índia está em construção, então esse mapa está desatualizado. Virgo, na Itália, foi o terceiro detetor a começar a funcionar, está funcionando junto com os LIGOs e agora o CAGRA, e o GEO 600 é na Alemanha, e ele é um detetor pequenininho, ele tem só 600 metros de comprimento, aonde eles fazem testes da tecnologia que está sendo utilizada. Aí vocês podem dizer, peraí, mas 600 metros é pequeno esse detetor? Pois é, porque os detetores LIGO, todos esses são detetores do tipo interferômetro laser. Os LIGO nos Estados Unidos são interferômetros laser onde os braços dos detetores têm 4 quilômetros de comprimento. Então, eles são muito grandes. Eu preciso de uma região bem grande para colocar esses detetores. Aqui vocês estão vendo o CAGRA, que é subterrâneo, e nesses tubos compridos é onde passa o laser do interferômetro. Então, o que acontece? O laser sai aqui da fonte, separa aqui no meio, os 2 raios do laser vão nos braços, voltam e tem interferência destrutiva aqui no meio. Se passar uma onda gravitacional, essa onda gravitacional vai mudar muito pouquinho o comprimento dos braços do interferômetro e pode mudar eles, dependendo do ângulo que estiver vindo, com diferentes mudanças. Então, esse padrão de interferência, que era totalmente destrutivo lá no meio, pode mudar. E eu tenho um detetor que vai medir cada fóton que aparecer se tiver esse pequeno efeito da passagem de uma onda gravitacional. Agora, tem vários tipos de ruído que vão aparecer aí, certo? E quando eu falo que a onda gravitacional vai mudar o comprimento do meu detetor, eu estou pensando num ΔL sobre L, que tipicamente vai ser da ordem de 10 a menos 21. E vocês sabem que a escala do tamanho do átomo é angstrom, é 10 a menos 10 do metro. A escala de tamanho do núcleo do átomo, que é o Fermi, é
10 a menos 15 do metro, se eu não estou lembrando errado. Então, isso daí, esse 10 a menos 21, é muito, muito pequeno mesmo. Então, quer dizer que praticamente tudo é ruído. Essas curvas que eu estou mostrando para vocês aqui, em vermelho e em azul, elas são as curvas de ruído dos dois detetores do LIGO. Então, a altas frequências, onde a curva começa a subir, o ruído começa a ficar maior, e isso daí é o ruído quântico causado pelos fótons do meu laser. Nas baixas frequências, onde o ruído começa a subir também, eu tenho fontes que são, por exemplo, ruído sísmico, de pequenas movimentações da Terra, e tem também o que eles chamam de ruído newtoniano, que é basicamente a pequena variação no campo gravitacional da Terra que pode acontecer. E eu não tenho como impedir essas fontes de ruído de chegarem no meu detetor. Então, tem todo um trabalho de engenharia fantástico para conseguir fazer uma medida tão precisa desse jeito. E aqui embaixo a gente tem uma tabelinha para os detetores principais. Em cada tomada de dados que já aconteceu ou que está planejada, vocês podem ver os anos aqui embaixo na tabela, qual é a distância máxima, qual que é o horizonte de medida que eles conseguem enxergar a colisão entre duas estrelas de nêutrons. Vocês podem ver que essa distância, dada em megaparsec, ela vai aumentando com o tempo. Isso quer dizer que os detetores estão ficando cada vez mais sensíveis para conseguir ver esses eventos cada vez mais longe. E à medida que eu aumento o meu volume de detecção, eu aumento o número de eventos detectados também. Ok, então aqui fazer um pouco de propaganda, tá certo? Qual que é a contribuição brasileira, a participação do Brasil na colaboração LIGO? E a gente tem o grupo do professor Odílio, no INPE, em São José dos Campos, a gente tem o grupo do professor Ricardo Sturani, no Instituto Internacional de Física, em Natal. O Brasil participou com um projeto pioneiro da detecção de ondas gravitacionais, o detetor Mário Schoenberg, é um detetor diferente, vocês estão vendo, ele não é um interferômetro, mas ele é um detetor tipo massa ressonante, e tem um monte de coisas interessantes que vocês podem aprender a respeito desse tipo de detetor, por ser uma esfera, como isso ajuda na localização dos eventos, como dá para detectar diferentes modos de oscilação, fazer testes da teoria da relatividade geral, e tem ainda ideias bastante interessantes a respeito de fazer um tipo de um xilofone desses detetores com esferas de tamanhos diferentes para cobrir bandas de frequências diferentes. Então, os detetores de massa ressonante não são os que estão fazendo detecção no momento. O Brasil tem contribuição nos detectores tipo interferômetro laser, mas os detetores tipo massa ressonante são bem interessantes, são como esse campo de pesquisa começou e ainda podem ter um papel de destaque no futuro. Então agora, para falar para vocês, como que é esse sinal? Como é o sinal que a gente vê quando dois objetos compactos, dois buracos negros, duas estrelas de nêutrons, um buraco negro e uma estrela de nêutron, quando dois deles emitem ondas gravitacionais. O que acontece? Bom, eu tenho um sistema binário, como um sistema binário de duas estrelas, então eu tenho um girando em volta do outro. À medida que eles chegam perto o suficiente, se eles são compactos o suficiente, esse sistema vai começar a perder energia na forma de ondas gravitacionais. E o que acontece? O que aconteceria, por exemplo, se a Terra perdesse energia na sua órbita ao redor do Sol? Bom, a órbita da Terra ia começar a cair cada vez mais perto do Sol, fazendo uma órbita, vamos dizer assim, espiral, em vez de uma órbita fechada. Mas isso acontece com a Terra? Acontece. Só que
é muito, muito pouco de energia que está sendo perdida em ondas gravitacionais pela Terra na sua órbita ao redor do Sol. Então a gente não vê esse efeito, não é mensurável. Esse efeito vai ser importante quando eu tiver uma compacidade maior. Então, quando M sobre R for maior, raio menor para a mesma massa, e eu consigo trazer esses objetos mais perto uns dos outros, e a maior parte da energia vai ser perdida lá no final. Então, quando eles chegam muito perto, eu vou ter a colisão entre esses dois objetos, e daí depois eu vou ter o decaimento desse sinal. Então, do inglês, em spiral, merger, ring down, eu não sei boas traduções para o português para essas três palavras. Em spiral, essa parte onde eles estão caindo, espiralando não existe em português, mas é a palavra que às vezes eu uso. Merger quer dizer fusão. Fusão eu poderia usar, mas eu não sei, parece meio estranho, parece mais uma coisa de física nuclear. E ring down seria o decaimento desse sinal. Se alguém tiver boas sugestões para traduções dessas palavras, eu sempre pergunto, eu gostaria de sugestões. Então, esse é o tipo de sinal, todos os sinais que a gente já detectou são dessa forma. O spiral, o merger e o ring down. E esse aqui, do lado esquerdo, é o sinal de verdade da primeira detecção, GW 150914, dia 14 de setembro de 2015, GW de Gravitational Wave. Então, a gente tem aqui o sinal dos dois detectores LIGO, em Hanford e em Livingston. A gente tem a comparação com a simulação do que o sinal deveria ser, e a gente tem aqui embaixo a frequência versus o tempo desse sinal. A frequência do sinal de onda gravitacional, na primeira parte aqui, ela vai ser igual a 2 vezes a frequência orbital do meu sistema binário. Então, à medida que eles vão se aproximando cada vez mais, eu posso usar aí uma lei de Kepler, encontrar a frequência desse movimento, 2 vezes a frequência desse movimento é a frequência da onda gravitacional que está sendo emitida, e aqui as cores nesse gráfico estão me dando essa amplitude, estão me dando também uma noção da energia que está sendo emitida. Ok. Então, nesse gráfico aqui, a gente tem uma boa... Vocês não vão acreditar, mas está passando um carro dos bombeiros aqui na frente. Bom, acho que não é esse o prédio que está pegando fogo. Bom, aqui nesse gráfico, voltando, eu estou mostrando as estrelas de nêutrons e os buracos negros que já foram detectados, dando as massas deles. Então, a gente tem aqui em amarelo as estrelas de nêutrons, pulsares ou outras que tiveram as massas medidas usando a emissão em onda eletromagnética delas. E em laranjinha são os eventos que foram observados em ondas gravitacionais. E em roxo, a gente tem os buracos negros cujas massas foram medidas pelas suas emissões em ondas gravitacionais, principalmente, por exemplo, em raios X. E os azuizinhos são os eventos de ondas gravitacionais. Então vejam que os eventos de ondas gravitacionais, eles estão todos indicados em trios. Os dois buracos negros do binário, resultando no buraco negro final depois da fusão. Então aqui estrelas de nêutrons estão com massas entre 1 a 2 massas solares, buracos negros observados em raios X com massas de 5 a quase 20 massas solares, os buracos negros detectados em ondas gravitacionais indo para massas muito maiores. Agora, a gente já teve mais eventos que foram anunciados, e esses aqui são todos os eventos que a gente já conhece, que já foram anunciados, e a gente vê que está aparecendo cada vez mais evento, os detectores são cada vez mais precisos, a gente começa a poder fazer estatística dessas observações. Então, não só a gente está feliz que dá para fazer as observações, mas, além disso, a gente sabe que
também dá para começar a aprender a respeito das populações desses objetos e talvez tentar entender mais, por exemplo, a respeito de como esses sistemas binários são formados. Ok, então aqui a gente está mais ou menos no meio do caminho. Eu gostaria de saber se temos perguntas. Marcos, você pode moderar para mim, ver se o pessoal tem perguntas? Temos sim perguntas, e um número considerável já. Deixa eu ver aqui, pronto. Ok, Vamos começar. então eu gostaria de fazer o seguinte, vamos gastar de 5 a 10 minutos com as perguntas, as que não der tempo a gente continua no final, pode ser? Pode ser. Então, Tá primeira legal. pergunta. Por favor. A primeira pergunta é do Vinícius Cerqueira Silva. Uhum. Boa tarde, professora. O que difere uma onda gravitacional das ondas eletromagnéticas e mecânicas? E se elas podem interagir entre si? Tá certo, ótima pergunta, Vinícius. Ondas eletromagnéticas, você sabe que são campos elétricos e magnéticos que oscilam, campo elétrico se tornando campo magnético, e isso daí se propaga no vácuo, essa oscilação de campos elétricos e magnéticos, que se propaga um campo perpendicular ao outro e os dois perpendiculares à direção de propagação da onda, certo? Ondas mecânicas, por exemplo, eu posso pensar no som, que é uma onda de pressão. Eu tenho que ter um meio material para essa onda se propagar. Posso pensar também numa onda numa corda, ou numa onda numa mola, uma onda de pressão se propagando desse jeito. Uma onda gravitacional vai parecer mais com uma onda eletromagnética, porque ela também se propaga no vácuo. Mas eu não vou ter aí os campos elétricos e magnéticos. Aliás, campos elétricos e magnéticos, eles têm energia, a onda eletromagnética carrega energia, a onda gravitacional também carrega energia, mas a interação dessa energia com a matéria é diferente. Se mesmo na onda eletromagnética, dependendo de onde no espectro eletromagnético eu estou, o efeito vai ser diferente. Eu posso ter de ondas de rádio até micro-ondas, até raios gama. A gente sabe que quais são as utilidades para cada um desses e os efeitos que eles têm na matéria. Ondas gravitacionais, elas interagem muito pouco com a matéria, e é por isso que elas são tão difíceis de medir. Por isso que a minha antena para ondas gravitacionais tem que ter quilômetros de comprimento. Então, espero que tenha ajudado aí a esclarecer um pouco. Muito bom. Agora, a próxima pergunta é do Fernando Henrique. Ele começa, pergunta: professora, excelente didática na sua exposição. Eu gostaria de saber o que faz com que o laser não se espalhe e permaneça colimado à medida que se desloca nos braços do interferômetro. Nossa, Fernando, é uma boa pergunta e eu vou te dizer que eu não sou qualificada para responder, na verdade. Existe toda uma engenharia aí por trás que tem justamente a ver com isso e com outros tipos de perda de potência, por exemplo, que podem acontecer. Então, se eu coloco mais potência no laser, eu vou manter ele mais colimado. Uma coisa que está aí na figura, o braço tem 4 quilômetros, mas na verdade o que eles fazem é fazer esse laser ir várias vezes dentro desse braço, que é como se o braço fosse bem mais comprido do que os 4 quilômetros que ele tem. Então, essa questão de manter o laser colimado é muito importante. Eu sei que existe um tipo de ruído que às vezes aparece nos dados, que tem a ver com um pouco de luz que se perdeu lá dentro, entende? Um pouco de luz que saiu da onde era para ter ido e chega no meu detetor num lugar de onde não era para estar vindo. Então, isso é sim um problema importante e é algo que, até onde eu sei, eles continuam melhorando cada vez mais. Toda vez que eles param o detetor e eles tentam melhorar o detetor, isso faz parte da lista deles de coisas para fazer. Certo.
uma última pergunta dessa rodada? Ou... Vou fazer mais uma pergunta, então. Do Gabriel Rodrigues. Boa tarde, professora. Existem aplicabilidades em nosso cotidiano ou é algo que não seja só no entendimento do universo? Boa pergunta, Gabriel. Eu vou contar para vocês que quando eu comecei a fazer o meu doutorado e a estudar essas coisas, a minha mãe, que é engenheira, queria saber, né? Mas para que serve? Eu dizia para ela que não, astronomia, astrofísica, etc. Mas não, ela continuava querendo saber, mas para que serve? Sim, para o dia a dia, para a tecnologia, para que serve? E eu vou dizer para vocês que, por enquanto, a gente ainda não tem aplicação prática para ondas gravitacionais por conta do efeito ser tão pequeno. Mas, então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, por exemplo, que essas ondas viajam muito grandes distâncias sem interagir, então é um sinal que pode vir de muito longe, e também é um sinal que precisa de muita energia para ser gerado. De repente, pode ser possível que no futuro isso seja usado quando nós conseguirmos criar sinais com tanta energia para fazer os sinais que vão ser propagados, que vão ser mandados para o outro lado do universo. Mas, por enquanto, a gente não tem nenhuma aplicação para ondas gravitacionais, mas a gente pode ter, sim, aplicação para tecnologia que é desenvolvida para a detecção de ondas gravitacionais. E a aplicação mais legal de teoria da relatividade geral, que está por trás de tudo isso, vocês encontram no GPS que tem no telefone de vocês, certo? O GPS o seu telefone comunica com o satélite do GPS, que sabe a posição do seu telefone na Terra com uma precisão de alguns metros, porque usa correções relativísticas. Então, se a gente não tivesse essa aplicação da teoria, eu não ia conseguir usar o Waze no meu telefone para fugir do trânsito na cidade de São Paulo, porque o satélite não ia conseguir saber em qual quarteirão da rua que eu tô, não ia conseguir localizar onde eu tô com uma precisão suficiente. Então, por enquanto, a única aplicação prática que a gente tem é o GPS. Certo. Temos ainda 4 perguntas. A senhora quer responder elas todas agora ou deixa para depois? Tem alguma coisa? Pode continuar. Então vamos continuar. A pergunta agora é do Rogério. Boa tarde a todos. Professora Cecília, a senhora teve a oportunidade de conhecer o saudoso professor João Steiner em 2016. Ele proferiu uma aula magna na UFABC sobre ondas gravitacionais. Eu conheci o professor Steiner, sim, mas eu interagi muito pouco com ele. Quando eu estava na USP, no Instituto de Física, eu fiz uma disciplina de pós-graduação no IAG, no Instituto de Astronomia, onde uma das aulas foi dada pelo professor Steiner. Então, eu fiquei sabendo da notícia a respeito dele e eu lembrei daquela aula. Uma próxima pergunta, um pouco longa essa, do Matheus José. Professora, boa tarde. Estou amando a palestra. Uma pergunta: os eventos que geram ondas gravitacionais são observáveis dentro do sistema solar? E mais uma coisa: em qual meio as ondas gravitacionais se propagam? Tá. Por enquanto, nós não vimos nenhum evento de ondas gravitacionais que foi gerado dentro do sistema solar. Não tem fonte de ondas gravitacionais detectáveis no sistema solar. A gente não tem buracos negros nem estrelas de nêutrons e os planetas não têm compacidade suficiente. O Sol não tem compacidade suficiente. A distância que os planetas estão do Sol esses sistemas não têm compacidade suficiente. Se a gente tivesse um sistema binário de buracos negros chegando no sistema solar e emitindo ondas gravitacionais, a chance disso acontecer é mínima,
seria um sinal muito forte de ondas gravitacionais e seria muito bacana, porque daria para a gente aprender muita coisa. Em relação ao meio onde elas se propagam no espaço-tempo, ou seja, elas se propagam no vácuo. E no vácuo, as ondas gravitacionais se propagam com a velocidade da luz, como as ondas eletromagnéticas. Certo, agora uma pergunta da Marta Barbosa. Boa tarde, professora. É possível saber se o universo está se afastando a partir das ondas gravitacionais? Muito bom. Ah, ótima pergunta, Marta. Dá sim para a gente fazer cosmologia e aprender a respeito da expansão acelerada do universo usando ondas gravitacionais, e eu vou falar mais a respeito disso na segunda parte da palestra. Agora, a última pergunta dessa rodada, a Uhum. do Alisson Silva. A colisão entre ondas gravitacionais de fontes distintas é algo detectável? Pode-se falar de interferência construtiva e destrutiva nesse contexto? Ah, pois é, a gente acredita que sim. Não é algo que foi observado ainda, mas sim, se são ondas, a gente vai ter interferência, a gente vai ter difração, então isso daí pode acontecer sim, e um dos contextos onde isso pode ser mais importante é no efeito de lente gravitacional de ondas gravitacionais. Então, se eu tiver uma onda gravitacional que passa por um corpo que atua como uma lente gravitacional, eu vou poder sim ter interferência entre os sinais que passam por caminhos diferentes ao redor da lente. Então, isso é uma coisa que o pessoal anda falando em tentar medir, mas a natureza precisa colaborar primeiro. Certo. Teve mais duas perguntas, mas eu acho que seria bom deixar isso para a próxima rodada, né? A senhora pode continuar Tudo bem, com a Marcos. rodada. Então, vamos continuar. Ok, então agora que a gente viu um pouco dos conceitos básicos que a gente precisa para ondas gravitacionais, ou seja, como elas se propagam, quais são as fontes, como a gente detecta, quantas a gente já detectou, eu gostaria de conversar com vocês a respeito das perguntas legais que têm a ver com o que a gente já aprendeu, o que a gente ainda não aprendeu, quais são as perguntas que a gente ainda quer responder. Então, a primeira coisa interessante tem a ver com as massas dos buracos negros. Se vocês lembram daquele diagrama que eu mostrei para vocês, antes das perguntas, vocês lembram que os buracos negros detectados em ondas gravitacionais, que estavam pintados de azulzinho, tinham massas maiores do que os buracos negros detectados em raios-x, que estavam pintados de roxinho. Então, por que eles têm massas maiores? E aí tem vários jeitos diferentes da gente tentar explicar isso daí, né? Por exemplo, pode ser um viés observacional. A amplitude da onda também é proporcional à massa dos buracos negros. Então, os eventos gerados por buracos negros com massas maiores vão ser mais fáceis de serem observados do que aqueles gerados por buracos negros com massas mais leves, que vão ter sinais mais fracos. Então, pode ter um viés observacional aí. Agora, outra pergunta é como esses buracos negros vão ser formados, porque a nossa interpretação dessa figurinha aqui da evolução estelar, normalmente o que se achava é que esses buracos negros iam ter por aí massas por volta de 10 a 15 massas solares. Como é que eu formo buracos negros mais pesados? O entendimento que a gente tem agora é que buracos negros com massas um pouco maiores, vamos dizer de 20 a 50 massas solares, podem ser formados por esse tipo de evolução estelar, desde que a estrela que tem essa evolução tenha uma metalicidade mais baixa. O que é metalicidade, para quem não fez disciplinas de astronomia? Metalicidade para um astrônomo são todos os elementos da tabela periódica que não são nem hidrogênio nem hélio. Isso por quê? Porque hidrogênio e hélio
são os elementos mais comuns que existem no universo. Então, em primeira aproximação, tudo que não é hidrogênio nem hélio, o astrônomo chama de metal. E a metalicidade é a proporção desses elementos na composição de uma estrela, por exemplo. Então, a ideia é que estrelas com baixa metalicidade vão conseguir formar buracos negros com massas maiores. Quando eu descrevi para vocês o ciclo de evolução estelar, eu falei de estrela com massa baixa e estrela com massa alta. Então, a massa é o primeiro efeito, a primeira grandeza determinante do destino e da evolução de uma estrela. O segundo efeito vai vir da metalicidade. Por que uma metalicidade mais baixa faz o buraco negro terminar com uma massa mais alta? Isso tem a ver com a ideia de vento estelar. Durante a sua vida, uma estrela pode perder uma grande parte da sua massa por vento estelar. Agora, se a estrela tem metalicidade mais baixa, se eu tenho uma composição com mais elementos mais pesados dentro da estrela, essa estrela perde menos energia por emissão, menos massa por emissão de vento estelar, e quando ela finalmente colapsa para formar um buraco negro, porque ela perdeu menos massa, o buraco negro é mais pesado. Ok, então isso é algo que a gente acha que a gente entendeu. Ups. Próxima pergunta aqui. A gente gostaria de saber se existe uma massa mínima para os buracos negros. Eu mostrei para vocês que que na evolução de uma estrela massiva, depois da explosão da supernova, o que sobra pode ser uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Qual que é a diferença? Bom, se a estrela era, vamos dizer, até aproximadamente umas 10 massas solares, talvez ela vai virar uma estrela de nêutrons. Se ela tem mais do que aproximadamente umas 10 massas solares, talvez ela vai virar um buraco negro. Mas então quer dizer que deve ter uma divisão aí no meio, certo? Uma massa máxima para estrelas de nêutrons, uma massa mínima para buracos negros. A gente não sabe esses valores ainda. Existe um evento que foi detectado de ondas gravitacionais, onde a gente teve a fusão de um objeto com 23,2 massas solares, que era um buraco negro, com outro objeto misterioso com 2,6 massas solares, que poderia ser a estrela de nêutrons mais pesada que já foi detectada, ou um buraco negro muito, muito leve. O buraco negro mais leve já detectado. Agora, como a gente formaria um buraco negro assim tão leve? Uma possibilidade seria que ele fosse formado pela colisão de duas estrelas de nêutrons. Então a gente começa a ter que talvez explicar alguns dos eventos que foram detectados com uma sequência de colisões de objetos, começando a fazer aí um bilhar astrofísico. Agora, tem uma outra coisa muito interessante, ainda falando de massas dos buracos negros, que é o seguinte: podem existir massas proibidas para a formação de buracos negros a partir da evolução estelar. E a teoria que explica isso daí é da supernova por instabilidade de pares. Então vamos por partes no que está acontecendo aí. Se eu começo com uma estrela que tem uma massa num intervalo de 150 a 230 massas solares. Por que eu estou dando esse intervalo tão grande? Porque isso é a incerteza do modelo. A gente não sabe exatamente aonde está essa faixa de massas, mas deve estar por aí. A ideia é que essas estrelas vão falhar na hora de produzir buracos negros com massas nesse intervalo aqui, aonde o limite inferior do intervalo está entre 50 e 70 massas solares, e o limite superior do intervalo está entre 130 e 160 massas solares, de novo,
essas faixas são grandes para o limite inferior e superior por causa de incertezas no modelo. Porque o que acontece? Quando essa estrela está colapsando, eu passo a ter condições de pressão e energia no seu interior que são favoráveis à criação de pares. Esses pares, então eu tenho fótons dentro da estrela que criam pares elétron-pósitron. Ao criar esses pares, eu estou diminuindo a pressão de radiação na estrela que está impedindo o colapso. Isso daí, nesse intervalo de massas, vai causar uma reação em cadeia que vai fazer desaparecer um monte desses fótons, criar um monte desses pares elétron-pósitron, diminuir muito rápido a pressão de radiação, a força gravitacional ganha, essa estrela colapsa muito rápido, isso causa uma explosão que destrói a estrela completamente e não deixa buraco negro no final. Então, essa descrição de supernova por instabilidade de pares é o que dá pra gente a ideia de ter essas massas proibidas. Agora, se vocês olharem para esse evento aqui que foi detectado, vocês vão ver que os dois buracos negros do binário estavam dentro da faixa proibida. Ah, bom, e o buraco negro que foi formado também estava dentro da faixa proibida. Então, o que isso quer dizer pra gente é que, bom, ou a gente não entendeu essa supernova por instabilidade de pares, ou a origem desse sistema binário é tal que cada um desses dois buracos negros, de 65 e 85 massas solares, foi formado por outros dois buracos negros que colidiram. Então a gente começa a ter aí dicas a respeito dessa formação dos sistemas binários. E como que isso pode acontecer, né? Cada sistema binário, eu posso ter a possibilidade de evolução de um sistema binário isolado ou da formação dinâmica do sistema binário. E serve para buracos negros ou para estrelas de nêutrons. Então, eu posso começar com um sistema binário de duas estrelas na sequência principal. A primeira evolui, explode supernova, vira buraco negro. A segunda evolui, explode supernova, forma buraco negro. E eu continuo com um sistema binário de dois buracos negros. A outra possibilidade é que eu tenho a formação de dois buracos negros isoladamente, e eles, depois que viraram buracos negros, vão ter que se encontrar e formar um sistema ligado. E aí eu vou ter dificuldades em cada um desses dois cenários. No primeiro cenário, eu não posso destruir a ligação do sistema com uma e com duas explosões de supernova. No segundo caso, eu tenho que ter uma densidade suficiente desses objetos para eles se encontrarem. E vocês sabem que o espaço é muito vazio. Então, isso tem que acontecer dentro de aglomerados, por exemplo. Ok. Então, se a gente for falar um pouco agora de colisões de estrelas de nêutrons, essa daqui foi a primeira que foi detectada, GW170817, e foi muito bacana porque não só foi detectado o sinal de ondas gravitacionais, como foi detectada a contrapartida eletromagnética desse sinal. Espero que tenha dado para vocês escutarem. O primeiro barulho, o chirp, é quando a gente escuta a frequência aumentando com o tempo, é a frequência da onda gravitacional, e o sininho no final é o gamma ray burst, o sinal em raios gama que foi detectado associado com esse evento também. Então, para falar um pouquinho do que tem dentro de uma estrela de nêutrons. Como eu falei para vocês lá para trás, a estrela de nêutrons não é formada só de nêutrons, apesar de ter um material muito rico em nêutrons. Mas lá no meio da estrela de nêutrons, eu não sei exatamente qual é a fase da matéria que eu tenho, porque eu tenho um material que está em altas densidades e baixas temperaturas, enquanto que
nos aceleradores de partículas na Terra, por exemplo, eu consigo estudar uma física de partículas que está em baixas densidades e altas temperaturas. Então, o estudo de estrelas de nêutrons é interessante até para quem faz física nuclear e física de partículas, porque eu estou estudando uma parte do diagrama de fase da QCD que eu não tenho acesso em laboratórios na Terra. E quando eu tenho as duas estrelas de nêutrons colidindo, a primeira parte, de novo, o espiral, quando elas estão chegando perto, aproximadamente ao mesmo tempo que eu tenho a fusão das duas estrelas, eu tenho a emissão dos raios gama. Vocês viram no videozinho que eu passei para vocês, o sinal de raios gama foi detectado na Terra quase 2 segundos depois do sinal de ondas gravitacionais. Eu tenho uma parte da matéria das duas estrelas de nêutrons acaba sendo arrancada pelas forças de maré e gera essa nuvem em volta que emite no visível. E isso é a quilonova, que a gente consegue detectar com telescópios em luz visível. E depois eu vou ter alguma coisa no final, que pode ser uma estrela de nêutrons mais pesada, pode ser um buraco negro, e esse material que estava aqui em volta vai formar um disco de acreção. Então, esses são os estágios para uma estrela de nêutrons, que, como vocês podem ver, são mais complicados do que os estágios para um buraco negro. E o que a gente consegue aprender com colisões de estrelas de nêutrons é um monte de física diferente. A gente aprende sobre a composição das estrelas de nêutrons, isso tem a ver com aquele diagrama de fase da QCD que eu mostrei para vocês. A gente consegue fazer cosmologia e determinar a constante de Hubble. E a gente consegue aprender também sobre a formação dos elementos pesados no universo. Lembrando, hidrogênio, hélio, esses daí vieram do Big Bang, todo o resto teve que ser formado depois. E a gente começou a aprender o quanto desses elementos é formado em colisões de estrelas de nêutrons. Aliás, naquele evento, a GW 170817, se não me engano, o que saiu nas notícias é que aquele evento gerou aproximadamente 200 vezes a massa da Terra de ouro, entre outros elementos pesados. Então, isso é muito divertido. Vamos ver rapidinho um pouco mais os detalhes a respeito do que a gente consegue aprender. Então, aqui vocês estão reconhecendo a curva de ruído do detetor, em verde. Essas outras curvas estão mostrando os sinais que são detectados. Então, essa curva vermelha é o GW 150914, foi a primeira detecção de colisão de dois buracos negros. As estrelas de nêutrons estão nessa curva roxinha aqui. Então, isso daqui é amplitude, isso daqui é frequência. Essa frequência está vindo e está indo lá para frente, certo? Sai da banda do detector, a amplitude fica menor do que o ruído, por volta de 1 kHz de frequência. Mas o sinal continua para frequências maiores. A frequência máxima vai ser aproximadamente 1,2 kHz. Então, isso quer dizer que a gente precisa de mais sensibilidade nas altas frequências dos detetores para conseguir enxergar o final desse sinal aqui. E o que é interessante? Nessa figura aqui da direita, eu estou mostrando vários modelos diferentes para a equação de estado, que é a relação a pressão, densidade, que foram propostas para as estrelas de nêutrons. Então, cada curva é um modelo diferente, cada ponto de cada curva é uma estrela, que tem uma massa e tem um raio. Então, a gente vê que os modelos diferentes prevêem estruturas diferentes. Massa, raio, compacidade, M sobre R diferente também, e todos eles prevêem uma massa máxima, que é onde essa curva acaba. Se eu tiver uma estrela menos compacta, quer dizer que o raio dela vai ser maior. Se o raio dela é maior,
quer dizer que é mais fácil de deformar essa estrela por forças de maré. Que força de maré? Bom, da mesma maneira que a Lua causa uma força de maré quando gira em volta da Terra, quando eu tenho duas estrelas girando uma em volta da outra, cada uma gera uma força de maré na outra. E isso é interessante porque essa deformação por força de maré atua como uma dissipação de energia que soma na dissipação de energia gerada por ondas gravitacionais e faz com que esse sistema binário acabe colidindo mais cedo, porque eu tive essa dissipação extra por causa da força de maré. Então eu consigo medir nas ondas gravitacionais uma constante que me diz o quanto a estrela é deformável por forças de maré. Então a gente começa a aprender isso, a deformação de uma estrela, a deformação da outra estrela, está aqui nesse gráfico, e os resultados que a gente está obtendo mostram, preferem estrelas mais compactas. Então, é assim que a gente aprende sobre a composição de uma estrela de nêutrons com ondas gravitacionais. A determinação da constante de Hubble, que é um dos parâmetros cosmológicos mais importantes, é uma outra coisa que dá para fazer com ondas gravitacionais. E isso daqui eu acho que é tão bacana e tem uma importância tão grande que eu coloquei aqui as equações para vocês, não se preocupem, vou tentar explicar direitinho aqui. Então, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês olhassem para esse gráfico. Nesse gráfico, eu tenho a constante de Hubble no eixo X, eu tenho essas faixas coloridas, verde e laranja, são a medida da constante de Hubble por dois experimentos diferentes, usando a radiação cósmica de fundo, no verde, e usando dados de supernovas, no laranja. E a gente vê que tem uma diferençazinha entre eles. E essa pequena diferença entre eles, esse branquinho no meio entre eles, diz que tem alguma coisa que a gente não entende. Ou a gente achava que entendia a teoria, mas não entende de verdade, ou um desses resultados tem algum erro sistemático, por exemplo. Então vamos ver como que a gente consegue usar ondas gravitacionais para fazer essa medida. Eu preciso definir essa massa de Chirp, que está aqui, é uma combinação das massas das duas estrelas de nêutrons do binário. Isso daqui tem unidade de massa e é calculado com as duas massas. Ok. A amplitude da onda gravitacional é proporcional a uma potência dessa massa de Chirp, inversamente proporcional à distância da gente até a fonte, e também é proporcional a uma função do ângulo de inclinação do sistema binário. Então, o que eu quero que vocês visualizem é o seguinte: se eu estou vendo as duas estrelas girando aqui, eu estou vendo esse sistema binário de frente, o ângulo é 0. Se eu estou vendo as duas estrelas girando assim, eu estou vendo esse sistema binário de lado, e esse ângulo é de 90 graus. Quando eu vejo de frente, eu vejo as duas polarizações da onda. Meu sinal é 2 vezes maior do que se eu estivesse vendo ele de lado, onde eu vejo só uma polarização da onda. Então, este ângulo de inclinação entra aqui no cálculo da minha amplitude. E a frequência, vocês lembram que a frequência aumenta à medida que eles vão chegando cada vez mais perto. A derivada da frequência é proporcional à frequência e a essa potência da massa de Chirp também. O que eu pintei de vermelho são as quantidades que são medidas. Frequência, derivada da frequência, amplitude. Esse ângulo de inclinação, ele é desconhecido e eu não consigo medir muito bem com os dados. Então, ele me dá uma incerteza. Mas com tudo isso daqui, eu consigo calcular a massa de Chirp muito bem. Eu coloco a massa de Chirp aqui na expressão da amplitude, eu consigo tirar a distância até a minha fonte. Pela lei de Hubble, o redshift vai ser proporcional à distância
e a constante de proporcionalidade é a constante de Hubble. Então, eu tiro daqui a distância, e a localização no céu do meu evento permite identificar a galáxia onde esse evento aconteceu. Dessa galáxia, eu tiro o redshift. Tendo a distância, tendo o redshift, eu consigo calcular a constante de Hubble. Vamos voltar para o gráfico. A curva azul nesse gráfico é a medida da constante de Hubble realizada por essa detecção de ondas gravitacionais da colisão de duas estrelas de nêutrons. Então, o que a gente consegue ver aqui? Primeiro, que o pico dessa curva está exatamente no meio, entre o verde e o laranja. Então, a gente não consegue saber ainda quem que está certo. Mas a gente consegue ver que o resultado das ondas gravitacionais é perfeitamente compatível com os outros resultados. A outra coisa que a gente consegue ver é que essa curva é muito mais larga do que os outros dois. Então, quer dizer que a minha incerteza é muito maior. Mas à medida que eu tiver mais medidas desse tipo de evento, a minha incerteza vai diminuindo com um fator de raiz de n, onde n é o número de medidas. Então, é de se esperar que simplesmente acumulando estatística, acumulando observações de estrelas de nêutrons, essa curva azul vai ficar cada vez mais estreita e vai se tornar uma medição que eu vou poder comparar com as outras duas e eu vou poder dizer, a minha medida em ondas gravitacionais está em melhor acordo com os dados de radiação cosmológica de fundo, ou com os dados de supernovas. Isso vai ajudar a gente a entender se existe física além do modelo padrão da cosmologia. E, finalmente, aqui para terminar com a formação de elementos pesados, a gente tem, vocês provavelmente já ouviram falar, que as explosões de supernovas produzem elementos pesados. As colisões de estrelas de nêutrons também produzem esses elementos pesados. Esses elementos são formados pelo chamado processo R, de captura rápida de nêutrons. Para a gente saber qual desses dois canais, supernovas ou colisões de estrelas de nêutrons, é o mais importante para a formação de elementos pesados, existe aí uma estatística que pode ser testada. Existem muito mais, as explosões de supernovas são muito mais frequentes, as colisões de estrelas de nêutrons são muito menos frequentes. Mas as explosões de supernovas produzem uma quantidade menor desses elementos, enquanto que as colisões de estrelas de nêutrons produzem uma quantidade maior desses elementos. Então, num universo onde a gente tem os elementos pesados espalhados em todo lugar em pequenas quantidades, isso aponta para supernovas. Aonde eu tiver uma quantidade maior desses elementos mais pesados concentrada, isso aponta para colisões de estrelas de nêutrons. E temos os dois processos acontecendo no universo. E a concentração desses elementos dá uma dica para a gente de qual foi o canal de formação desses elementos pesados. Ok, então para terminar aqui, para a gente partir para as perguntas no final, quem tiver interesse, vou dizer para vocês, por favor, fiquem sempre ligados, porque mais novidades vão aparecer a qualquer momento. A comunidade inteira está esperando a divulgação dos resultados da tomada de dados O3b do LIGO, onde a gente espera que vão aparecer mais dúzias de eventos novos que nós vamos poder analisar. É um novo tipo de astronomia. A gente está vendo, por exemplo, esses buracos negros que a gente simplesmente não via antes em raios X. E esses objetos compactos que geram ondas gravitacionais, a gente entende que são buracos negros, que são estrelas de nêutrons, mas pode ser que existam outro tipo de objetos compactos que a gente não conseguiu identificar ainda. Se eles existirem, à medida que a gente acumular mais estatística, eles vão aparecer. Para o futuro,
nós vamos ter uma nova geração de detectores no solo, nós vamos ter o detector LISA no espaço, vamos ter muito mais dados e, com certeza, mais surpresas vão aparecer. Então, obrigada, pessoal, obrigada por assistirem, por ficarem até agora. Marcos, temos perguntas? Temos perguntas sim. Agora, primeiramente, Pet Física agradece mais uma vez, né, professora? A senhora está aqui em sua palestra. Um assunto bem legal. Agora deixa eu ver aqui. Vamos começar com a do Celso Júnior. Uhum. Boa tarde a todos. O estudo mais detalhado das ondas gravitacionais pode fazer que no futuro se possa quantizar a gravidade? Ok. Celso, boa pergunta. Uma das coisas que tem a ver, inclusive, com o meu trabalho, é o seguinte: se tiver, se for possível medir correções quânticas da relatividade geral, isso pode aparecer nos dados de ondas gravitacionais. Então, eu posso ter desvios daquela forma de onda em spiral merge ring down que eu mostrei para vocês. Por exemplo, um desses desvios seria aparecer uns ecos do sinal depois do ring down, por exemplo. Isso daí seria uma indicação de correções quânticas, de eu não ter um buraco negro clássico com horizonte de eventos, mas eu ter um objeto que não é um buraco negro clássico, que pode ter, por exemplo, uma superfície, mas ser quase tão compacto como um buraco negro. Então, da detecção de ondas gravitacionais, a gente poderia ter a indicação do efeito de gravitação quântica. Isso daí poderia, talvez, guiar os esforços teóricos para quantizar a gravidade. Mas mesmo sem ter essa indicação observacional, vamos dizer assim, nós temos um monte de gente que já está trabalhando nisso do lado da teoria, né? Todo o pessoal de teoria de cordas e de loop quantum gravity está trabalhando nisso. Se aparecerem dados, bom, eles vão ter que tentar fazer os dados concordarem com a teoria deles. Certo. Agora, a próxima pergunta, uma pergunta mais conceitual, é do Matheus Lopes Guimarães. Boa tarde, professora. Ótima palestra. Gostaria de saber o que exatamente a senhora quer dizer com espaço-tempo. Como eu poderia imaginar isso? Putz, é difícil, né? Eu vou falar para vocês que a minha visualização em 3D já não é muito boa. Visualizar em 4D já fica muito mais complicado, né? Eu acho que o melhor jeito da gente pensar nisso é você pensar em algo que, inclusive, é usado nas simulações de relatividade numérica que prevêem as formas de onda que são detectadas. E o que eles fazem lá é uma decomposição 3+1. 3 dimensões de espaço mais uma dimensão do tempo. Então, eu visualizo o meu espaço 3D, esse eu consigo visualizar, e daí eu visualizo ele de novo num tempo posterior, certo? Então, eu acho que a melhor maneira da gente visualizar o espaço-tempo é filme, é com movimento, é fazer essa decomposição 3+1. Eu tenho o espaço e eu vou passando o tempo. Eu não consigo visualizar de outra maneira. Certo. Agora, a próxima pergunta do Waider Rodrigues de Oliveira. Boa tarde. Gostaria de saber se há alguma pesquisa que visa relacionar a matéria escura a ondas gravitacionais, estudando como elas se comportam com essas alterações no tecido gravitacional. Certo. Existe sim alguma coisa que se tenta fazer para estudar matéria escura e ondas gravitacionais. É óbvio que você sempre pode procurar conexões com tudo, né? Dá para conectar ondas gravitacionais com exoplanetas? Dá. Teve gente que fez também sim. Então, com matéria escura, o que acontece?
preciso dar um pouquinho de teoria aqui para vocês. Existe uma possibilidade da matéria escura ser descrita por uma partícula, que é o axion, que seria um campo escalar, certo? E existe também a possibilidade de buracos negros serem excitados de maneira a produzir essas partículas, produzir esses axions. Então, se isso acontecer e eu tiver o sistema binário de buracos negros evoluindo e eu também tiver essa emissão de axions, isso vai mudar o sinal de ondas gravitacionais. Então, esse sinal de ondas gravitacionais vai poder ser usado para detectar essa partícula, o axion, que poderia ser a partícula da matéria escura. Então, isso é uma possibilidade, é claro que é tudo muito teórico, muito especulativo, mas tem bastante gente trabalhando nisso, sim. Muito obrigado, professora. Agora, uma pergunta do Pedro Henrique Costa Ribeiro. Professora, se ocorresse uma colisão de buracos negros bem mais próxima da Terra do que as que já foram medidas, seria possível utilizar as instalações para prever o evento bem antes dele acontecer? Sim, sim. E isso, inclusive, é bem importante para o caso, para eu conseguir observar a contrapartida eletromagnética do evento. Porque o meu detector de ondas gravitacionais, ele está preso no chão. Eu não preciso girar ele para onde está vindo o sinal. Ele detecta. Mas se eu quiser estudar esse evento com um telescópio, eu preciso saber para onde eu giro esse telescópio, certo? Então, uma das coisas, não só o sinal acontecendo perto da Terra, deixa o sinal mais forte e nos permite localizar a posição no céu melhor, com mais antecedência, para eu mandar esse aviso para os telescópios, mas também o fato de eu ter mais detectores de ondas gravitacionais espalhados na Terra me ajuda a fazer a triangulação do sinal para determinar essa direção. Então, existem sim estudos dizendo, com esse tipo de detetor e esse tipo de sinal, quanto tempo antes do evento da colisão eu vou conseguir detectar o evento e determinar a distância para avisar os telescópios que vão fazer esse acompanhamento do sinal em ondas eletromagnéticas. Então, sim, com certeza. Por enquanto, talvez, em alguns casos, a gente consiga ter um aviso alguns segundos antes do evento. Então, por enquanto, ainda dá para melhorar. Em alguns segundos, eu acho que dá para fazer alguma coisa de, né, Dá para defesa, talvez. pegar o telefone e ligar para o diretor do Hubble. Provavelmente. Ligar para a mãe, quem sabe, se despedir, talvez. Agora uma pergunta da Esther Costa. Parece incrível. Gostaria de saber se a senhora pode comentar um pouco sobre a matéria estranha e os chamados stranglets. Strangelets. Stranglets. Ok. Então, matéria estranha pode estar presente dentro de estrelas de nêutrons, por exemplo, certo? O que vai ser matéria estranha? Vocês sabem que os núcleons, as partículas elementares que formam, por exemplo, o núcleo do átomo, são hadrons, eles são formados de quarks. Eu posso ter 2 up, 1 down, 2 down, 1 up, e assim eu estou formando os prótons e nêutrons dentro do núcleo do átomo. Eu posso formar outras partículas elementares colocando um quark S, que é um quark strange. Então, isso, por exemplo, pode formar uma partícula chamada hyperon. Essas partículas podem estar presentes, por exemplo, dentro de uma estrela de nêutrons.
Se isso acontecer, essas partículas vão interagir de maneira diferente com as outras partículas que estão lá dentro e vão mudar a relação pressão versus densidade que descreve a matéria numa estrela de nêutrons. Porque essa pressão e essa densidade vem da interação entre as partículas. E por enquanto nós temos vários modelos diferentes, mas ainda não temos como saber qual é o modelo correto. As medidas de ondas gravitacionais são uma das possibilidades para a gente aprender mais a respeito disso. Strangelets, eu vou falar a verdade que eu nunca trabalhei com eles. Eu acho que strangelets são... Não, eu vou parar aqui antes de falar uma bobagem para vocês, que eu acho que é melhor. Então, Esther, sobre os strangelets, eu vou ficar te devendo, mas eu posso procurar depois, qualquer coisa, você me manda um e-mail. Justo. Agora uma pergunta do Vitor Florentino. É necessário saber antes a direção em que o evento que gera a onda gravitacional acontece? Ou se sabe a posição em que o evento ocorreu apenas depois de detectado? Então, saber... a gente não precisa saber a direção para detectar o evento. Os detetores estão detectando o tempo todo, certo? Existe uma direção que o detetor não detecta nada, mas esses detetores eu não consigo mexer. Esses grandes interferômetros laser de quilômetros de comprimento, eu não consigo mudar a orientação deles. Então, por exemplo, no caso da detecção de estrelas de nêutrons, os 3 detectores que estavam funcionando, os 2 LIGO e o Virgo, foi muito interessante, porque os 2 LIGO conseguiram ver muito bem. O Virgo viu muito pouco, e isso ajudou a determinar qual era a direção do evento, porque existia uma direção que, se o sinal tivesse vindo daquela direção, o detetor não ia conseguir ver quase nada. Então, eu não preciso saber a direção para virar o detetor para aquele lado, e a posição é encontrada normalmente com a análise de dados e a triangulação dos dados dos diferentes detectores após o evento ser detectado. Agora vamos para a próxima pergunta, agora do Vinícius Cerqueira Silva. Teorias alternativas à relatividade geral, como o teleparalelismo, têm impactos nos estudos das ondas gravitacionais? Tem sim. Existe muita gente interessada em usar os dados de ondas gravitacionais para testar a relatividade geral e tentar procurar por evidências de outras teorias alternativas. Então, por exemplo, existem teorias que prevêem outras polarizações das ondas gravitacionais. Na relatividade geral, as ondas gravitacionais possuem 2 polarizações. Outras teorias podem ter modos adicionais de polarização. A medida da polarização das ondas, por enquanto, ainda é bastante restrita. E isso principalmente porque os 2 detetores LIGO são os mais sensíveis e eles têm a mesma orientação. E eu preciso de detetores que tenham um ângulo entre si para conseguir medir a polarização. Então, as medidas de polarização e a influência da polarização para determinar testes de teorias alternativas estão começando, mas vão certamente melhorar e ficar mais precisos. Agora uma pergunta do Cristiano Porfírio da Uhum. Silva. A foto que eles tiram de um buraco negro utilizando um lado do planeta Terra com vários telescópios é realista? A gente acredita que sim. Você provavelmente está se referindo à foto do buraco negro que foi
feita pela colaboração Event Horizon Telescope, EHT. A colaboração EHT usou radiotelescópios ao redor do mundo para fazer essa medida. Teve uma análise de dados extremamente pesada que eles tiveram que fazer para chegar naquela foto, porque ali eles não estão trabalhando com os buracos negros isolados. É um buraco negro só, mas que está rodeado de plasma, e a interação desse plasma com o campo magnético e com o campo gravitacional é um negócio muito complicado de ser simulado. Mas a gente tem confiança na foto que eles obtiveram, porque eles usaram modelos diferentes de disco de acreção e de campo magnético e métodos diferentes de análise, e essas rotas diferentes todas convergiram no mesmo tipo de imagem. Então, dentro das pequenas diferenças que apareceram nos métodos diferentes, a gente confia nessa imagem como sendo, sim, uma imagem realista. Para o futuro, o que eles querem fazer? Eles querem montar um radiotelescópio no espaço para ajudar a fazer esse tipo de medida também. Lembre que radiotelescópios são essas antenas gigantescas, né? Então, montar um negócio grande desse jeito no espaço vai ser bem interessante. Muito trabalhoso também. Agora, a última pergunta. Uhum. Antes comentaram, vixe, será que é montagem? Mas da imagem. Agora a última pergunta. Teorias. Ah, não, já foi. Acabou. Foi essa a última pergunta mesmo. Ok. Então acabou? Então, sim. Doutora Cecília, muito obrigado por ter aceitado o convite do PET Física. E estamos assim muito felizes da sua palestra. Assim, só de ver os comentários, são somente comentários positivos. E falam que sua palestra foi incrível, porque realmente foi incrível. E muito obrigado. Assim, encerramos por aqui as palestras de hoje. Retornamos com o ciclo de palestras amanhã, com a do Dr. Inácio, da CBPF. E, então, era isso. Só tem alguma coisa a acrescentar? Só quero agradecer de novo o convite, agradecer o interesse de todo mundo que assistiu e que fez perguntas. Espero que eu tenha conseguido responder a maioria de perguntas aí, das perguntas de vocês, e que, de repente, a próxima geração de pesquisadores de ondas gravitacionais, que tem alguns representantes aqui na apresentação de hoje. Assim esperamos. Então, até a próxima, pessoal. Encerrar aqui a transmissão.